Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E bom, hoje, bora direto ao ponto. 8 dicas de coisas que você precisa melhorar antes dos seus 25 anos. E você pode estar olhando e pensando, caramba, como é que um menino de 18 anos está falando para alguém de mais de 20 anos o que ele tem que melhorar? Mas calma, não questione o mensageiro, questione a mensagem, beleza? Então vamos embora. Cara, primeira coisa, aprender a se virar sozinho. Não é sobre somente, ai, será que você consegue fazer um arroz sozinho? Cara, pelo amor de Deus, né? É muito mais que isso. É sobre, cara, será que hoje você tem coragem de resolver uma parada com uma pessoa que você já falou que ia resolver? Ah, não, não, eu preciso combinar com meu amigo, preciso falar pra ele parar de fazer isso porque isso me incomoda, isso não é legal. E você fica lá postergando, postergando e não vai, não resolve. Será que você tem essa pachorra de bater no peito e falar, eu vou lá resolver, o BO é meu, eu resolvo? Será que você tem? É algo tão simples. Você não acha que é mais importante do que saber fazer um arroz, certo? Bom, segundo ponto é ter controle sobre seu dinheiro. E eu anotei um exemplo aqui muito legal que foi sobre a Billie Eilish, que ela começou a ficar famosa, começou a ganhar muito dinheiro e ela não sabia onde investir, como guardar e começou a perder milhões. E aí ela começou a estudar e começou a guardar o dinheiro, começou a investir. Claro, é a história bem por cima, mas é um exemplo bem legal. Ah, também lembrei agora do exemplo do Mike Tyson. Se você der uma pesquisada, mano, Mike Tyson era muito milionário, tinha muitos dólares. Ele tinha tigre na casa dele, casa, por aí vai. E ele acabou perdendo tudo, porque, meu, ele ganhava tanto dinheiro, ele comprava carro, dava pra uma pessoa, dava um outro carro, dava pra uma outra pessoa, e aí ele não soube guardar. E bom, assim como diz na Bíblia, se tu fores fiel no pouco, te darei muito. Será que hoje você consegue ser fiel com a quantia que você tem? Se, por exemplo, você vai na igreja, será que você realmente vai lá e dá seu 10% todo mês? É algo simples, é algo pequeno, certo? Será que você consegue controlar? Bom, e outra ramificação dentro disso é, cara, será que você realmente sabe hoje quanto você gasta? É uma coisa importante para saber, claro que não vai ser algo exato, ah, eu gasto todo mês isso aqui comendo. Não, mas tem que ter uma ideia. Eu tenho mais ou menos a minha ideia para quando eu começar a trabalhar e poder, né, ter meu dinheiro e poder gastar comigo. Terceiro passo é sua identidade fora das redes sociais. Isso é uma coisa bem profunda que daria para falar bastante tempo, mas vamos lá. Se você é a pessoa que tem dois tipos de pessoas, né? Tem a primeira pessoa em que ela não tem quase nada no Instagram, tipo, tem duas fotos, ou não tem nem destaque, não tem nem foto, ou é só a foto de perfil. E tem a outra pessoa que posta um monte de coisa, tem um Instagram bonitinho, tem curtida, tem destaques, por aí vai. E o que eu tenho pra dizer sobre essas duas pessoas? Cara, primeiro, se você é essa pessoa que não tem nada no seu Instagram, será que você não tá dizendo que você não tem nada de interessante pra oferecer? Se essa doeu em você, cara, começa a repensar nisso, porque é o teu cartão de visita, cara. Então você tem que expor o que você tem de melhor. Mas não é só isso. Você tem que primeiro se conhecer, primeiro se entender para depois você mostrar para os outros. Muito mais importante do que você ter um cartão de visita bonito é você se conhecer, é você falar, cara, quando a pessoa fala isso eu não gosto. Cara, eu sei meus pontos fracos. Ei, aquela pessoa, ela é boa naquilo, beleza, eu posso não ser bom naquilo, mas naquilo ali eu sou bom. Naquilo ali manda pra mim que eu me garanto. E essa identidade fora das redes sociais é na verdade o quê? Voltando, tem a outra pessoa em que ela tem ali um Instagram toda bonitinho e a pessoa posta e ela se sente bem, e ela faz uma postagem e as pessoas falam: "Nossa, ficou muito maravilhoso, que legal". Beleza, maravilha, mas lembra que aquilo ali é quase que uma máscara, é quase que uma camada antes de você conhecer ela ali dentro. Será que se você tirar o Instagram daquela pessoa, ela vai ter a mesma identidade, a mesma confiança, a mesma certeza de quem ela é? Não sei. É de se pensar, não é mesmo? Cuidado, se eu te ataquei, se você ficou doído, olha, calma, tá bom? Só pensa no que eu te falei e reflita. Quinto ponto é escolher bem as tuas amizades. A gente tem o Denzel Washington, né, que ele diz assim: "Mostra-me seus amigos e eu te mostrarei o seu futuro." Ou se você quiser pegar na Bíblia, me diga com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. É algo simples, mas é algo que é interessante, que todo mundo fala um pouco disso, né, dessas conexões. E claro, sim, é importante você estar andando com pessoas de valores, pessoas que querem
algo grande na vida, pessoas que almejam trabalhar, almejam ter uma família estruturada, uma família bonita, mas será que não tem que ter uma gotinha de ajudar alguém? Por exemplo, ter um amigo que você olha e vamos pôr assim, em bem entre aspas, ele é abaixo de você, ele tem menos conhecimento que você, ele tem menos confiança que você, ele tem menos acesso que você. Será que você não poderia incluir ele no seu ciclo de amizades para também levantar ele, para não ser somente só sobre você? Porque, ai, eu tenho que ter amigos bons, eu tenho que ter amigos de valor. Ah, é mesmo? Será que você não pode ajudar alguém? É de se pensar, não é mesmo? Sexto ponto sobre inteligência emocional. Quem acompanha meu Instagram talvez já tenha visto eu falando disso ou fazendo algum curso disso. E não é só sobre você saber controlar a sua raiva. Você tá lá com raiva e se controla. Não, não, não. Não é só sobre isso. É sobre você falar bem, é sobre você ouvir e sobre você perdoar. Claro, isso aqui é tipo, o que eu tô falando é a pontinha do iceberg, porque tem muito mais sobre a inteligência emocional, sobre você entender os seus vícios, sobre você entender crenças que você tem. Por exemplo, não era nem para eu estar falando disso, mas eu vou falar, por exemplo, uma crença que eu tinha era que só era bom no futebol quem tinha uma chuteira desgastada, porque mostrava que o cara já tinha treinado muito e que o cara era bom. Era a minha crença. Eu perguntei para outras pessoas e outras pessoas me diziam não. O cara que é bom é que ele tem uma chuteira novinha. Para mim não. Aquela era a minha crença. Então você vê como a inteligência emocional ela é muito ramificada. Dá para você fazer a festa lá. Sétimo ponto é cuidar do seu corpo. Cara, eu não vou reinventar a roda, mas eu vou tentar te dar uma clareada. Cara, será que hoje você consegue dormir sem estar lá, ó, mexendo no celular antes de dormir? Será que você está se alimentando bem no café da manhã? Será que você está pulando alguma refeição? Por exemplo, eu tenho um pouco dessa dificuldade. Eu não gosto de jantar, mas eu vou me preparando. Então, quando eu não quero jantar, eu tomo uma proteína, entendeu? Então, eu já me conheço. Mas voltando um pouco, será que você tá dormindo no horário correto? Será que você tá acordando muito tarde? Porque, meu, uma coisa que eu aprendi esses dias é de que, cara, vale muito mais você dormir pouco e acordar cedo do que você dormir mais e acordar tarde. Porque quando você dorme mais, você leva o seu dia com cansaço. Mas quando você dorme menos e acorda cedo, parece que você tem mais gás, tem mais fogo, tem mais lenha. Cara, eu não sei uma explicação, beleza? Eu não sei explicação neurológica, mas comigo funcionou muito bem nessas últimas semanas e tem me ajudado bastante. E o oito, não, oito, calma aí. Oito, né? Tá certo. Oitavo ponto é a direção mesmo sem certeza. Eu vou falar do que eu tô vivendo e do que eu conheço, tá certo? Então, nossa geração, ela foge um pouco da dor. Ela, se não tiver tudo no controle, ela não quer fazer, ela quer um futuro perfeito, ela quer ter sucesso rápido, ganhar dinheiro rápido, porque algumas pessoas mostram isso e acaba mexendo na cabeça, mas eu acho que a mentalidade é o seguinte, cara, não importa aonde eu for trabalhar, eu vou fazer dinheiro, eu vou dar o meu melhor. Eu acho que essa é a mentalidade certa que seria bom todo mundo ter. Talvez você pense, cara, eu queria trabalhar como psicólogo, eu também tenho uma vontade de ser professor, mas eu também tenho uma vontade de trabalhar só com a internet. Beleza, tudo bem, tá tudo certo, mas cara, continua investindo num caminho, sabe? Não abandona, não faz. Se for para abandonar, já muda de rota rápido. Por exemplo, se você começou a fazer a faculdade de administração, tô indo por aqui, beleza, eu tô vendo que eu não vou gostar, tô vendo que não é isso que eu quero. Você não continua e segue dane-se. Você fala assim, opa, não gostei, vou mudar de caminho. Agora eu vou fazer finanças. Aí beleza, você segue outro caminho. Opa, peraí, eu não gostei disso. Troca o caminho, tá entendendo? É mais sobre isso. E para fechar um pouco agora dessa direção, cara, será que hoje você tem exatamente o que você quer para o seu futuro?
Será que você já escreveu? Agora, se você é cristão, vai lá em Abacuque, eu acho que é Abacuque 2:2 ou Abacuque 3:2, não sei. É no capítulo 3 ou é no capítulo 2? Que diz o seguinte: escreves na tábuas as visões que eu te darei e põe lá em cima para que todo mundo veja. O que isso quer dizer? É que, cara, quando você tem uma direção, quando você tem escrito, literalmente escrito, ou na tua mente, onde você quer chegar, você trabalha para com que aquilo aconteça. Porque se eu te perguntar, ei, o que que você quer? Aí você me diz, ah, eu quero ter uma família feliz, eu quero ter 3 filhos, eu quero ter um carro e eu quero morar numa casa legal. Beleza, tá bom, mas o que você vai fazer para isso? Agora, imagina se você pergunta para uma outra pessoa e ela fala assim: eu quero estar ganhando 300 mil reais por mês com 80% de lucro, eu quero estar com 3 filhos, os meus 3 filhos, quando eles estiverem com 10 anos de idade, eles vão estar nessa escola, eu vou estar morando nesse lugar, eu vou estar já migrando de um apartamento para uma casa. Entende como muda? Só isso. É simples. Não tem regra. Não, quer dizer, não é que não tem regra. Não tem magia. É simples. Só direção. Então, esse foi o vídeo. Espero que tenha te ajudado. Numa lapada só. E é isso. Curte, comenta, se inscreve. Tamo junto. Até a próxima.